Bem-vindos ao Pode Ouvir. Hoje a gente vai fazer uma exploração bem focada, sabe? Em conceitos e ideias centrais sobre o Islã. Pensamos nisso mais para quem, assim, conhece pouco ou talvez quase nada sobre essa religião, né? Que, olha, é seguida por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando um material bem legal. É um vocabulário que saiu de uma pesquisa de mestrado sobre a história do Islã. A ideia aqui não é, de jeito nenhum, esgotar o assunto, que é enorme, claro, mas, tipo, oferecer um ponto de partida seguro, sabe? Respeitando a história, o contexto de cada termo. A gente quer mais despertar curiosidade e facilitar uma primeira compreensão mesmo. Exatamente. O objetivo é esse, é desmistificar alguns termos-chave, dar umas ferramentas para entender melhor esse universo todo. O material que a gente está usando foi pensado para isso, para capacitar a compreensão. E é isso que a gente quer compartilhar aqui. Uma base para entender melhor o que é o Islã, o que significa ser muçulmano. Ótimo. Então vamos lá, começando pelo básico do básico. O que exatamente é o Islã? Então, o Islã ele é a mais nova das três grandes religiões monoteístas, veio depois do judaísmo e do cristianismo, lá no século VII, na Península Arábica. A palavra Islã em si, ela significa submissão. É a submissão à vontade de Deus. A crença central é na existência de um Deus único, chamado Alá, e que Muhammad, ou Maomé, foi o último profeta enviado por ele. Interessante essa coisa da submissão. E sobre Alá, a gente ouve muito esse nome, né? Quem ele representa exatamente? Olha, isso é fundamental entender. Para os muçulmanos, Alá não é um Deus diferente. É o mesmo Deus adorado por judeus e cristãos. Alá é simplesmente a palavra árabe para Deus. A grande ênfase no Islã é na unicidade absoluta de Deus. Ele é um só, transcendente, está além da nossa compreensão total. É por isso, inclusive, que a tradição islâmica proíbe representar Alá visualmente, sabe? Acredita-se que ele revelou sua mensagem final a Muhammad a partir de mais ou menos 610. Entendi. Então, se Alá é Deus e Islã é a submissão a ele, quem é o muçulmano? Seguindo a lógica, né? Muçulmano, ou muslim em árabe, significa aquele que se submete. Aquele que se submete a Alá. Ser muçulmano implica, antes de tudo, aceitar essa crença no Deus único e em Muhammad como seu profeta. Mas não é só crer, né? Envolve também seguir um conjunto de práticas, de obrigações que são os famosos pilares da fé e um código moral baseado nos ensinamentos do profeta. E falando nele, no profeta Muhammad, o que é mais importante saber sobre ele? A fonte menciona a questão do nome Maomé também. Isso. Muhammad é a figura central. Ele nasceu em Meca, era membro de uma tribo influente, os Quraishitas. Ele é visto como o último de uma longa linha de profetas que inclui figuras como Abraão, Moisés, Jesus, e foi quem recebeu a revelação divina final. É muito importante frisar. Os muçulmanos o reverenciam profundamente, como profeta, mas não o adoram. A adoração é só para Alá. Por isso que aquele termo antigo, maometano, que às vezes se usava no Ocidente, é considerado inadequado, até ofensivo, porque ele sugere uma adoração a Muhammad que não existe de fato. Faz todo sentido. E essa revelação que Muhammad recebeu está no livro sagrado, o Corão ou Alcorão. O que a gente pode destacar sobre ele? Corão, pois é. O nome significa a recitação. Os muçulmanos acreditam que ele contém as palavras literais de Alá, que foram reveladas a Muhammad ao longo de uns 23 anos. E um fato curioso, né? Muhammad era iletrado. As revelações eram memorizadas por ele, pelos seguidores, e só depois foram registradas. A compilação do texto como a gente conhece hoje foi feita logo depois da morte dele, ali por volta de 650. E a organização não é cronológica, sabe? Segue outros critérios, tipo o tamanho dos capítulos, as suratas. Interessante essa organização. Bom, isso nos leva para as práticas, né? Como essa fé toda se manifesta no dia a dia de um muçulmano. A prática religiosa se baseia muito nos chamados pilares da fé. São 5 obrigações bem centrais. A primeira é a Shahada, é o testemunho de fé, aquela declaração fundamental. Não há nenhuma divindade além de Deus, Alá, e Muhammad é seu profeta. Proclamar essa frase com sinceridade é o passo essencial para a pessoa se tornar muçulmana. Certo, a declaração de fé. E quais são os outros pilares? O segundo é o Salat. São as orações rituais diárias. São 5 orações,
feitas em horários específicos do dia, sempre voltadas na direção de Meca. E antes de rezar, tem um ritual de purificação com água, as abluções. Essas orações são vistas como um momento de conexão direta com Deus. 5 vezes ao dia. É um compromisso. Sim. O terceiro pilar é o zakat. É a caridade obrigatória. Tipo uma contribuição financeira, sabe? Uma porcentagem da riqueza que é destinada para ajudar os mais necessitados da comunidade. Isso reforça muito a ideia de justiça social, de solidariedade. Entendi, caridade. E o quarto? O quarto é o Saum, que é o jejum durante o mês sagrado do Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário lunar islâmico. É quando se comemora o início da revelação do Corão. Durante esse mês todo, os muçulmanos adultos e com saúde se abstêm de comer, beber e outras necessidades físicas do nascer até o pôr do sol. É um período bem intenso de reflexão espiritual, autodisciplina, empatia pelos que passam fome. Nossa, deve ser intenso mesmo. E o quinto? E o quinto pilar é o Hajj, a peregrinação a Meca. Todo muçulmano que tiver condições, tanto físicas quanto financeiras, deve fazer essa viagem para a cidade sagrada pelo menos uma vez na vida. É um evento muito poderoso que junta muçulmanos do mundo inteiro. É impressionante ver. Se falou em Meca, que é um lugar central, né? Além dela, que outros espaços são importantes no Islã? Sem Meca, que fica na atual Arábia Saudita, é a cidade mais sagrada de todas. É o berço de Muhammad e onde fica a Kaaba, aquele santuário cúbico coberto de preto, que é o ponto para onde todo mundo reza e o centro da peregrinação. Mas o local de oração comunitária principal é a mesquita. Embora a pessoa possa rezar em qualquer lugar limpo, a mesquita funciona como um centro religioso e também social. A arquitetura das mesquitas varia muito pelo mundo, reflete as culturas locais, o que é bem bonito de ver. Mas alguns elementos são comuns, tipo as cúpulas e os minaretes, que são aquelas torres de onde se faz o chamado para a oração. Todas essas práticas, esses lugares, imagino que reforcem bastante a ideia de comunidade, né? Com certeza. E isso conecta com um conceito super importante. A Umma. A Umma é essa ideia de uma comunidade global de muçulmanos que são unidos pela fé, pela solidariedade e que isso vai além de fronteira étnica, nacional, cultural. Foi um conceito-chave nos ensinamentos de Muhammad para conseguir unificar as tribos lá da Arábia. E o Hajj, a peregrinação que eu mencionei, talvez seja a maior demonstração visível dessa Umma global hoje em dia. E como essa comunidade se organizou, assim, politicamente, depois da morte de Muhammad? Boa pergunta. Logo após a morte do profeta, surgiu a figura do califa. Califa significa sucessor. Ele era o líder político e também espiritual da comunidade. O sistema de governo liderado pelo califa ficou conhecido como califado, que se expandiu muito rápido nos séculos seguintes. Já dentro da comunidade local, na mesquita, o líder das orações é o imã. Ah, o imã. Mas o papel dele varia, não é? Ouvi dizer que tem diferenças. Sim, varia. E essa é uma diferença crucial entre as duas principais correntes do Islã. Para a maioria dos muçulmanos que são sunitas, o imã é principalmente o cara que lidera a oração na mesquita. Ponto. Mas para os xiitas, que são a segunda maior corrente, o imã tem um significado bem mais profundo. Eles acreditam que a liderança espiritual legítima pertence aos descendentes de Muhammad através do primo e genro dele, o Ali. E esses imãs, para eles, são guias infalíveis, quase divinamente inspirados. Essa divergência sobre quem deveria suceder Muhammad é a raiz da divisão histórica entre sunitas e xiitas. Entendi. Essa questão da liderança, da interpretação, me faz pensar na lei islâmica. A gente ouve muito falar da Sharia. O que ela é exatamente? A Sharia, ela é o corpo da lei islâmica. Mas é importante entender que não há um código legal único, fechadinho, como a gente tem no Ocidente, sabe? É mais um conjunto de princípios, de diretrizes morais, sociais, familiares, rituais, que derivam principalmente de duas fontes, o Corão e a Suna. Certo. E o que é a Suna? A Suna são os ditos e os feitos do profeta Muhammad. Como ele é visto como um modelo de conduta ideal, os exemplos e ensinamentos dele servem como um guia para aplicar os princípios do Corão na vida diária. Esses exemplos foram preservados e transmitidos por meio de relatos chamados hadith.
Então a Sharia acaba cobrindo desde como rezar e jejuar, até questões de justiça, comércio, relações familiares, mas a interpretação e a aplicação dela podem variar bastante dependendo da escola de pensamento, da cultura local. Essas variações na interpretação nos levam direto para a diversidade dentro do próprio Islã, né? Você já mencionou sunitas e xiitas. Exatamente. É fundamental não ver o Islã como uma coisa só, um bloco monolítico. Além dos sunitas, que são a grande maioria, tipo 80, 85%, e dos xiitas, uns 10, 15%, mais concentrados no Irã, Iraque, Bahrein, Azerbaijão, existem outras correntes, outras escolas. O sufismo, por exemplo. Ele não é bem uma seita separada, mas uma dimensão mais mística do Islã, que está presente tanto entre sunitas quanto xiitas. O pessoal do sufismo busca uma experiência mais direta, mais íntima com Deus, através de práticas espirituais, meditação, às vezes até dança, como os derviches, e um certo desapego das coisas materiais. Entendi. O sufismo é mais uma abordagem mística e é importante também fazer aquela diferenciação entre a religião e a política, né? A fonte que a gente usou diferencia Islã de islamismo. Sim, essa distinção é crucial, e o material ressalta bem isso. O Islã é a religião, é a fé, a prática espiritual de bilhões de pessoas. Já o islamismo é uma ideologia política. É a ideia de que a sociedade e o Estado deveriam ser organizados com base nos princípios islâmicos. É fundamental entender que nem todo muçulmano é um islamista, que é o adepto dessa ideologia política. E mesmo entre os islamistas existem muitas visões diferentes sobre qual deveria ser o papel da religião na vida pública. Confundir Islã com islamismo leva a generalizações muito perigosas e injustas. Super importante essa distinção. Outro termo que sempre gera muita confusão é jihad. O que ele realmente significa? Porque a gente ouve muito como guerra santa, né? Pois é, essa tradução guerra santa é bem limitada e muitas vezes equivocada. O significado principal e mais amplo de jihad em árabe é esforço ou luta. O material explica bem. Existe a grande jihad, que é considerada a mais importante, que é a luta interior de cada pessoa contra suas próprias más inclinações para tentar viver de acordo com a fé. Existe também a jihad como um esforço para construir uma sociedade mais justa, ou para buscar conhecimento. O aspecto de luta armada, a chamada pequena jihad, é entendido tradicionalmente como um último recurso, aplicável só em defesa da comunidade contra uma agressão externa. E mesmo assim, tem regras bem estritas, como a proibição de atacar civis, mulheres, crianças, religiosos. Reduzir jihad só à violência é uma distorção grande do conceito original. Nossa, isso ajuda a esclarecer bastante mesmo. E antes da gente ir fechando, tem alguns termos culturais e históricos que aparecem no material e que podem ser úteis. Primeiro, a diferença básica entre árabe e muçulmano. Parece óbvio, mas muita gente confunde. Essencial essa diferença. Árabe se refere a um grupo étnico-linguístico. São pessoas que falam árabe, compartilham uma herança cultural comum e vivem principalmente ali no Oriente Médio e no norte da África. Já muçulmano se refere a um adepto da religião islâmica. Ponto. Embora o Islã tenha nascido entre os árabes, hoje a imensa maioria dos muçulmanos no mundo não é árabe. Países como Indonésia, Paquistão, Índia, Bangladesh têm as maiores populações muçulmanas do planeta. E, claro, existem muitos árabes que são cristãos, judeus ou de outras fés, ou mesmo sem religião. Uma coisa é etnolíngua, outra é religião. Perfeito. E um evento histórico que é um marco. A Hégira, sem dúvida. Foi aquela migração de Mohammed e dos seus primeiros seguidores de Meca para Medina, em 622 d.C. Eles estavam fugindo da perseguição em Meca. Esse evento marca o ano zero do calendário islâmico e foi fundamental para eles conseguirem estabelecer a primeira comunidade muçulmana unida e organizada. Trazendo um pouco para a nossa história, para o Brasil, o material menciona os malês. Quem foram eles? Sim, os malês. Esse era o termo usado aqui na Bahia, lá no século XIX, para designar os africanos escravizados que eram muçulmanos. Muitos deles, inclusive, eram alfabetizados em árabe, o que era raro na época.
Eles foram os protagonistas da famosa Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador em 1835. Foi uma revolta importante, buscando liberdade religiosa e o fim da escravidão. Isso mostra como o Islã tem uma presença antiga aqui no Brasil através dos africanos. Interessante resgatar essa história. E na Europa, a gente ouve falar dos mouros. Quem eram? Mouros foi o termo que o pessoal na Península Ibérica, Portugal e Espanha usava na Idade Média para se referir aos muçulmanos que vieram do norte da África e que governaram grande parte da região por muitos séculos. Eles deixaram um legado cultural, científico, arquitetônico enorme por lá. A palavra às vezes tem uma conotação meio pejorativa historicamente, mas se refere a esse grupo. Entendi. E para fechar esses termos, a questão dos trajes, né? Especialmente os véus femininos, que geram tanta discussão. O que o material diz sobre isso? Olha, o Corão orienta tanto homens quanto mulheres à modéstia no vestir. Isso é um princípio geral. Agora, a forma como isso é interpretado e praticado, principalmente em relação ao véu feminino, varia demais entre as culturas e regiões do mundo muçulmano. É uma variação enorme mesmo. A obrigatoriedade de cobrir o cabelo ou o rosto não é uma exigência aceita universalmente em todas as interpretações do Islã. Muitas vezes essa prática tem mais a ver com costumes locais, tradições culturais ou até imposições políticas do que diretamente com o texto religioso em si. Existem vários tipos de véus, né? O material cita alguns. O hijab, que é aquele lenço que cobre cabeça e pescoço, mas deixa o rosto visível. O niqab, que cobre o rosto deixando só os olhos de fora. Ou a burca, que cobre o corpo todo até os olhos com uma rede. Mas a diversidade é imensa. E o uso ou o não uso do véu tem múltiplos significados para as próprias mulheres muçulmanas. É super importante não simplificar essa questão, que é bem complexa. Ufa! Foi bastante coisa, realmente uma imersão em muitos aspectos. Então, recapitulando rapidinho, a gente entendeu o que é o Islã, a submissão a Alá, quem é Alá, o Deus único, e o muçulmano, aquele que se submete. Vimos a importância central de Muhammad como profeta e do Corão como livro sagrado. Exploramos os 5 pilares da fé, Shahada, Salat, Zakat, Salm e Hajj, que são a base da prática. Falamos de lugares como Meca e a Mesquita, do conceito de comunidade global, a Umma, da liderança com o califa e o imã, e da lei, a Sharia, baseada no Corão e na Sunna. Vimos também a diversidade interna, que é crucial, com sunitas, xiitas, sufismo, e a diferença importantíssima entre Islã, a religião, e islamismo, a ideologia política. Esclarecemos o significado real de jihad, esforço, diferenciamos árabe de muçulmano e ainda tocamos em pontos históricos como a Hégera, os malês aqui no Brasil, os mouros na Europa e a diversidade nos trajes religiosos. Foi bastante chão. Exato. Acho que o ponto central que fica é esse. Reconhecer a imensa diversidade dentro do mundo islâmico. As interpretações variam, as práticas culturais variam, as visões políticas variam enormemente. Esse vocabulário que a gente explorou hoje é uma ferramenta muito valiosa para começar a entender, para ter uma base. Mas é isso, é um ponto de partida para desvendar uma fé, uma civilização com séculos de história, cheia de complexidade. E esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil, especialmente para quem está começando a se interessar pelo tema e talvez tivesse algumas dúvidas ou visões um pouco estereotipadas. Agradecemos muito pela companhia de todo mundo nessa exploração. E como um convite final para reflexão, para a gente continuar pensando sobre isso, fica uma questão. Agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre as diferentes correntes, como sunitas e xiitas, sobre essa dimensão mística do sufismo e, principalmente, sobre a distinção entre a prática religiosa do Islã e a ideologia política do islamismo, de que forma essa compreensão dessas nuances todas, dessas diferenças internas, pode ajudar a gente a desafiar aquelas visões muito simplificadas ou até os estereótipos que às vezes a gente vê circulando por aí sobre o mundo muçulmano. Fica aí para a gente pensar.